Nem todo líder merece o respeito que recebe. Em Naruto, isso fica claro quando a gente começa a analisar com calma o que os Kages fizeram, ou deixaram de fazer, né? Basta olhar com atenção para perceber que muitos dos desastres de Naruto aconteceram justamente por culpa deles. Alguns foram omissos, outros agiram por orgulho, alguns simplesmente não estavam preparados para o cargo que assumiram. Hoje, a gente vai expor os momentos em que os Kages foram incompetentes, e as suas ações custaram caro, muito caro. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Verso 7. Os Kages são líderes das 5 grandes vilas ninja. Eles são responsáveis pela proteção dos seus povos, envio de ninjas em missões e tomada de decisões difíceis. Apesar de geralmente serem os ninjas mais poderosos de suas vilas, suas ações nem sempre foram bem-sucedidas, levando a momentos de incompetência que impactaram o equilíbrio do mundo ninja. Então vamos dar uma olhada em quais foram esses piores momentos, na minha opinião. Após o ataque da Kyuubi a Konoha, o clã Uchiha, que já havia sido alvo de desconfiança no passado, na época de Tobirama, foi automaticamente apontado como suspeito. Isso porque o Sharingan era a única habilidade conhecida capaz de controlar a raposa de 9 caudas. E eu digo controlar, e não conter como o Mokuton do Hashirama. A liderança da Folha, influenciada por Danzo e pelos anciãos, decidiu então afastar os Uchihas da administração central da vila e realocá-los para uma área isolada. O mangá nos mostra que Hiruzen foi contra a segregação dos Uchihas, mas acabou sendo desautorizado por Danzo e os conselheiros. Isso mesmo, o Hokage desautorizado. Mas como assim? Que autoridade patética é essa do Hiruzen? Na prática, o que acontecia era que os conselheiros e o Danzo não aconselhavam, em si mandavam nele. Comparem a forma como Tsunade agia com o Danzo e os outros com a passividade do Hiruzen. Tsunade colocava todos em seus devidos lugares, deixando claro que quem mandava na vila era o Hokage. Já Hiruzen, perto deles, parecia apenas um espectador passivo, e ao adotar essa postura, ele assumiu os riscos. Hiruzen não era nenhum novato ou inocente, e como um Hokage já muito experiente, sabia que esse afastamento e a desconfiança poderiam levar ao acúmulo de tensão. Afinal, na prática, os Uchihas estavam sendo humilhados e colocados sob vigilância. Ele decidiu assumir o risco de tratar um clã inteiro, um dos pilares fundadores da vila, como inimigo interno. Então, ao receberem esse tratamento da própria vila, o que se temia virou realidade. Os Uchihas, de fato, começaram a planejar um golpe de estado. O golpe dos Uchihas foi consequência das ações da vila contra eles, não a causa. Porém, mesmo assim, seu líder Fugaku ainda parecia um homem razoável. Vimos isso em alguns momentos. Alguns Uchihas queriam recuperar o Sharingan do Kakashi, mas Fugaku disse que o Obito lutou bravamente e que deveriam respeitar a sua vontade. Ao insistirem, Fugaku afirmou que a guerra havia acabado de terminar e que não deveriam plantar discórdia e que finalmente tinham paz, e por isso deviam lutar para mantê-la, porque esse era o dever dos Uchihas. Quando os membros do clã reclamaram da realocação, Fugaku disse que eles estavam certos, mas que todos os outros clãs aceitaram suas realocações e que os Uchihas não poderiam ser os únicos a reclamarem. Mesmo descontente, Fugaku afirmou que faria o possível para negociar a situação. E mesmo depois de anos, já tendo lido a Pedra dos Uchihas com seu Mangekyo, Fugaku dizia que queria evitar o uso da força bruta. Ele revelou que podia controlar a Kyuubi, mas que se o clã soubesse disso, iriam querer usar esse poder para tomar o controle da vila, e por isso ele manteve seu Mangekyo em segredo. Fugaku queria a ajuda do Itachi, por seu poder e posição na Anbu, para realizar uma revolução sem derramamento de sangue. Depois de já ter deixado Danzo mandar e desmandar com relação à realocação e suspeita dos Uchihas, o Hiruzen fez o que quando soube que de fato os Uchihas estavam tramando um golpe? Disse que iria negociar, mas nunca vemos os frutos dessas negociações, mesmo sabendo que o Fugaku não era um louco. E mesmo com o Hiruzen pedindo tempo, Danzo já estava 2 passos à frente, manipulando Itachi, dividido entre a lealdade ao clã e a vila. Hiruzen já conhecia o Danzo há décadas, sabia que ele agia nas sombras, sabia que ele mantinha uma organização clandestina e que já havia tomado decisões brutais antes. Ainda assim, nunca o tirou do poder, nunca dissolveu a raiz e nunca contestou suas ações com firmeza. E por deixar Danzo fazer o que quisesse, o Danzo trabalhou ativamente contra as ações dos Uchihas que queriam evitar uma guerra civil.
Shisui queria usar o Kotomatsu Kami para mudar a mente do Fugaku, mas foi o Danzo quem o impediu, atacando ele e roubando seu olho. Ou seja, ele não apenas permitiu o massacre, como também criou o ambiente que o tornou possível. Hiruzen tinha autoridade total como Hokage para impedir o Danzo, para negociar com os Uchihas ou até mesmo para desmantelar os conspiradores de forma seletiva, mas ele não faz nada. Ele assistiu em silêncio enquanto um clã inteiro era apagado. Cara, eu acho que nem o Tobirama faria o que o Hiruzen fez. O Tobirama pediria o nome de cada envolvido e passaria o Hiraishin no pescoço de cada um, rápido e limpo, sem precisar matar as crianças, o padeiro Uchiha, o pedreiro, a tia da merenda. Sim, porque nem todos eram ninjas. Hiruzen não agiu com firmeza nem contra os golpistas, nem contra o Danzo, algo que eu duvido muito que o Tobirama deixasse passar. Sabe aquela vontade do fogo que o Hiruzen vivia falando, que aprendeu com seus predecessores? Estava onde? Porque o sonho do Hashirama era proteger as crianças. E eu acho que eliminar um clã inteiro, inclusive as crianças, não combina com isso. O massacre Uchiha não protegeu a vila, não trouxe paz. O que ele fez foi transformar Itachi em um monstro e criou em Sasuke um ódio que se tornaria um dos grandes motores de conflito no futuro. Além disso, enfraqueceu significativamente a vila contra ameaças externas, já que seu clã mais poderoso deixou de existir. Hiruzen preferiu manter as aparências de paz, enquanto permitia que o sangue de inocentes fosse derramado pelas mãos de um garoto de 13 anos. O massacre Uchiha não deveria ter acontecido, e se aconteceu, foi porque quem podia impedir simplesmente não quis impedir. A Vila da Areia, sob o comando do 4º Kazekage Hasa, passava por um momento difícil. O senhor feudal do País do Vento começou a cortar seus recursos financeiros e passou a usar mais e mais os serviços de Konoha, já que Konoha cobrava um preço muito mais baixo pelas missões. Logo, uma crise financeira foi instaurada. Orochimaru, por meio da Vila do Som e aproveitando-se da fragilidade da Vila da Areia, firmou uma aliança com Hasa. Então as duas vilas combinaram de atacar Konoha durante os eventos do Exame Chunin. Hasa planejava usar o Gaara, com o Shukaku, para enfraquecer Konoha, acreditando que isso de alguma forma melhoraria a posição da sua aldeia. E tudo isso mesmo sabendo que naquele momento da história, a Folha e a Areia eram aliadas. Porém, depois de tudo que foi acertado, Hasa foi emboscado e morto de forma patética pelo Orochimaru, que assumiu seu lugar e levou o ataque adiante apenas por seus próprios desejos malucos. Na minha pesquisa, eu vi que alguns acreditam que Hasa já havia sido morto há algum tempo, e que todo o plano de atacar Konoha teria sido arquitetado pelo Orochimaru, que se passou por ele e manipulou toda a Vila da Areia. Essa parte é realmente um pouco confusa, e não tem muitas informações sobre isso no mangá. Mas ao que tudo indica, quando os ninjas da Vila da Areia descobriram o corpo do Kazekage e concluíram que ele já estava morto antes do início dos eventos, esse início provavelmente se refere à segunda etapa dos exames Chunin. Isso porque após a conclusão das preliminares, Hiruzen diz que a próxima etapa deveria começar um mês depois, para dar tempo de todos os líderes das vilas serem informados dos resultados das preliminares e virem até Konoha assistir a segunda parte. Então Hasa teria sido atacado apenas quando já se dirigia a Konoha para assistir a segunda fase. Portanto, todo o plano e a aliança com a Vila do Som foram, de fato, idealizados por ele e não por Orochimaru ou Kabuto disfarçados, enganando a vila. Em uma conversa com Kabuto, Baki estava ciente de que era com Orochimaru que eles tratavam, já que sabia que Kabuto era seu braço direito. E Baki também diz que foi a Vila do Som que propôs todo esse plano de ataque a Konoha. Então isso prova que foi sim tudo acordado com o próprio Hasa. A Areia não era conhecida por ter líderes brilhantes, mas o Hasa passou dos limites, né? O cara não conseguiu pensar em alternativas melhores para melhorar as condições da sua vila, talvez também reduzindo seus preços e sendo mais competitivo quanto a isso. E o cara decidiu trair seu próprio aliado e organizar um ataque. E o cara foi enganado e morto no meio do golpe que ele mesmo planejou. E no final, quando os seus ninjas entraram em ação contra Konoha, eles tomaram um couro. Simplesmente o auge da incompetência. Parece que todas as ações do Hasa durante a sua vida foram equivocadas e desastrosas. E isso porque nem estamos falando de como ele destruiu sua própria família e a vida do seu filho. Depois disso, a Vila da Areia declarou que foi tudo plano de Orochimaru e se rendeu a Konoha. E deram muita sorte de Konoha também estar enfraquecida por causa da morte de Hiruzen e não ter buscado vingança. Se a incompetência tivesse um rosto, seria o do Kazekage Hasa. Após as informações sobre as forças aliadas serem vazadas por Kisame,
Kabuto decide ir atrás do 8 e da 9 caudas. Sabendo disso, o Tsuchikage Onoki vai reforçar a segurança. Kabuto aparece usando o Edo Tensei do Deidara, e uma batalha de clones começa a ser travada nos céus. E usando o novo Manda, Kabuto consegue localizar a Ilha Tartaruga e a ataca. Onoki já estava preparando o seu estilo poeira para atingir o Deidara, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ele sabia que o corpo era imortal e se regenerava. Afinal, ele conhecia o Edo Tensei, já que ele falou sobre ele. Mesmo assim, foi lá preparar o jutsu, e só não soltou porque o Akatsuki impediu, já que o ataque acertaria também a tartaruga. É impressionante o nível de competência. Enquanto isso, eles largaram o Kabuto nas mãos da Kurotsuchi sozinha. E como a tartaruga foi virada de cabeça para baixo, alguns jonins foram obrigados a sair para verificar o que havia acontecido, entre eles o Yamato. E enquanto Onoki ficava lá apostando corrida com o Deidara nos céus, Kabuto, que fingiu ter sido capturado, conseguiu escapar e capturar o Yamato, e ainda debocha da burrice da Kurotsuchi. E aí, quando o veterano e experiente Tsuchikage finalmente ia usar seu estilo poeira, Kabuto simplesmente recolhe o Edo Tensei do Deidara, entra no novo Manda e desfaz a invocação, desaparecendo dali. Parece que o Onoki se concentrou no Deidara por ele ser da sua vila e por ter alguma ligação com ele no passado. Mas Deidara não era o inimigo que precisava ser derrotado naquele momento, por mais incômodo e perigoso que fosse com as suas explosões. Onoki negligenciou a ameaça real, permitindo que o inimigo obtivesse grande vantagem sobre as forças da Aliança Shinobi. Agora, graças a isso, os inimigos tinham acesso a informações privilegiadas por meio de Yamato e ainda ganharam reforço para o seu exército de Zetsus brancos, através das células de Hashirama presentes nele. Até aquele momento, os Zetsus brancos ainda não tinham entrado na guerra. Estavam apenas escondidos no subsolo, mas foi a partir daí que eles começaram a ser melhorados e utilizados no campo de batalha. Imagine a quantidade de baixas que teriam sido evitadas se esse incompetente não tivesse permitido isso. Parabéns, Onoki! Após anos de tensões, os líderes das vilas decidiram se reunir em um território neutro para discutir a crescente ameaça da Akatsuki. Mas, em uma das maiores ousadias que já existiram em Naruto, o Sasuke, seguindo o direcionamento do Obito e buscando por vingança contra o Danzo, ataca o local. A Akatsuki Kid se infiltra facilmente no local e, se não fosse pelo Zetsu ter avisado aos Kages que o Sasuke estava lá, nem sabemos o quanto eles seriam pegos desprevenidos pelos movimentos do Sasuke. Pelo menos depois de serem alertados, o Raikage decide agir imediatamente, já que tinha algo pessoal contra o Sasuke, que havia atacado e supostamente capturado o Bi. O Raikage luta com o Sasuke de forma séria, com a intenção de eliminá-lo, chegando até a sacrificar um de seus braços para isso. Quando Sasuke consegue chegar à sala da reunião, Mei também tenta eliminá-lo com a sua névoa corrosiva, mas ele é salvo pelo Zetsu. E quando chegou a vez do Onoki, ele também não fez muita cerimônia, usando seu estilo poeira para desintegrá-lo. Porém, dessa vez, Sasuke foi salvo pelo Kamui do Obito. Não sei como, mas foi. Acho que esses movimentos em super velocidade que o salvam, né? Curioso. Depois disso, Obito se apresenta como Madara. O Raikage ainda tenta acertá-lo, mas no final, todos param para escutar sua história e sua declaração de guerra, bem na cara deles. Então, por mais que os Kages não tenham sido omissos diante da ameaça do Sasuke, mais uma vez foram incompetentes. Teve muita ajuda para livrar a cara do Sasuke? Teve. Mas isso não anula o fato de que eles não conseguiram eliminá-lo. E se for considerar que o Danzo ainda era o Hokage naquele momento e foi morto pelo Sasuke, a incompetência desses caras chamados de Kages só piora. Até porque o Danzo teve que sacrificar todos os seus Sharingans para usar mais de 10 Izanages apenas para se manter vivo contra o Sasuke. Cara, isso nem faz sentido. Um ninja nível Kage performar tão mal assim. Não tô dizendo que o Danzo deveria vencer o Sasuke ou que Sasuke não mereceu a vitória. Ele mereceu, foi superior e mais inteligente. Mas pô, 10 Izanages para continuar sobrevivendo contra o Sasuke é patético demais. Então sim, Sasuke invadir, fazer a festa e depois conseguir matar um dos Kages conta como uma grande incompetência deles. Hashirama Senju, conhecido como o Deus Shinobi, era lembrado e respeitado como o ninja mais poderoso da história. Mas por trás de toda essa força bruta e feitos lendários, havia um sonho que guiava suas ações: criar um mundo onde as crianças não precisassem mais lutar em guerras. Durante a sua juventude, Hashirama testemunhou o horror de um mundo em guerras, onde crianças empunhavam armas e matavam e morriam em nomes dos seus clãs. Perder um irmão ou um amigo ainda criança era quase uma regra naquela época.
E ao presenciar um mundo desesperador como esse, Hashirama sonhou com um mundo onde nada disso precisasse existir. Seu sonho ao fundar a Vila da Folha, junto com Madara, era estabelecer uma estrutura que acabasse com esse ciclo de sangue e dor. E por um tempo, ele conseguiu. A criação de Konoha representou uma mudança radical no sistema Shinobi e obrigou todo o resto do mundo ninja a seguir o mesmo caminho. Com uma vila estruturada e acordos entre vilas e nações, Hashirama acreditava que as novas gerações cresceriam em relativa paz. Porém, esse sonho não durou. Logo após a fundação das vilas, surgiram disputas de poder e recursos entre as nações, e foi assim que surgiu a Primeira Grande Guerra Ninja. Não temos muitas informações sobre essa guerra, nem sobre o restante da vida e morte de Hashirama, mas é bem lógico pensar que essa guerra explodiu ainda em suas mãos e que ele morreu antes do fim dela. Isso porque, quando ele e Tobirama são trazidos pela segunda vez como Edo Tensei, Hashirama demonstra surpresa pelo tratamento que Tobirama deu aos Uchihas, e disse que o havia alertado para não tratar os Uchihas daquela forma. Se Hashirama ainda estivesse vivo quando Tobirama era Hokage, não teria motivo para demonstrar surpresa ao descobrir as ações do Tobirama. E como Tobirama também morreu nessa guerra, é muito provável que, no início dela, Hashirama ainda fosse o Hokage. E isso também porque sabemos que essa guerra ocorreu logo no início da mudança política promovida pelo Hashirama, com o mundo ninja ainda se ajustando à ideia de vilas centralizadas e Kages. Mas ele estando vivo ou morto durante esse período, o que aconteceu é que nessa guerra, assim como nas seguintes, diante do caos e da necessidade de manter as vilas funcionando, os Kages voltaram a recorrer às crianças como força de combate. E a razão era simples: alta demanda e escassez de ninjas adultos. Hashirama trabalhou ativamente para obter a paz. Ele chegou a oferecer as bijus às outras vilas para equilibrar o poder e evitar conflitos. Mas seu erro talvez tenha sido a ingenuidade. Ele acreditou que a fundação das vilas seria suficiente para criar uma paz duradoura, sem perceber que a raiz do problema estava no sistema Shinobi em si, um sistema baseado em missões, violência e obediência cega à hierarquia. Enquanto esse sistema permanecesse, as guerras continuariam sendo uma realidade, e com elas, o uso de crianças como armas. Hashirama foi um revolucionário que sonhou com a paz, mas morreu vendo seu sonho desmoronar pelas mesmas estruturas que ele ajudou a criar. A guerra entre crianças não acabou com a criação das vilas, ela apenas mudou de forma, agora sendo feita de forma mais profissional. O sistema Shinobi continuou sacrificando gerações, como vimos mais tarde com tantos personagens que entraram nas guerras ainda bem jovens. A história da Névoa Sangrenta, durante o governo do Mizukage Yagura, é uma das mais sombrias de Naruto. Durante esse período, a Névoa implementou políticas absurdas, como exames de graduação que exigiam a morte dos próprios colegas de equipe e perseguição de clãs inteiros. A vila ficou isolada, marginalizada nos tratados entre as nações e passou a ser vista como instável e cruel. Mesmo anos depois, quando a Mei assume como a quinta Mizukage, ela precisa trabalhar dobrado para reabilitar a imagem da vila, já que a Névoa também era acusada de ser o berço da Akatsuki. E onde está a incompetência nisso tudo? Afinal, ser mal não significa ser incompetente. A questão é que o Mizukage estava sendo controlado por anos por um genjutsu do Obito. Pois é. E Yagura era um Jinchuriki. Mas não um Jinchuriki qualquer, era um Jinchuriki perfeito, que deveria tornar impossível o genjutsu contra ele, ainda mais um de longo prazo. Já vi explicações de fãs dizendo que o Obito usou 2 genjutsus, um na Biju e o outro no Yagura, e por isso deu certo, mas a obra não fez questão de explicar nada. Então, ser controlado por um inimigo dessa forma, deixando sua vila inteira ao bel prazer deste, é mais uma incompetência de um Kage. E não só do Kage em si nesse caso, mas de todo o alto escalão da vila por não perceber nada de errado com o seu líder e suas ações por anos. Com isso, Yagura comprometeu completamente o futuro e a reputação da Névoa. Hiruzen e Orochimaru. Uma longa história que, se Hiruzen tivesse conduzido com mais firmeza, poderia ter evitado diversos desastres em todo o mundo ninja. A incapacidade de Hiruzen em impedir Orochimaru quando ainda estava sob seu controle, assim como o massacre dos Uchihas, é uma das falhas mais graves da sua gestão como Hokage. Orochimaru era um prodígio, mas havia algo diferente nele. Era um gênio sim, mas um gênio com traços de psicopatia. E o mais impressionante, o Hiruzen
Hiruzen sabia. Ele mesmo confessa que fingiu que não viu os sinais. Preferiu acreditar que seu aluno simplesmente herdaria sua vontade. O ápice dessa omissão veio quando a Anbu finalmente encontrou provas concretas dos experimentos ilegais do Orochimaru. Pessoas desaparecendo, corpos sendo usados em pesquisas proibidas, manipulação genética, crimes de guerra cometidos dentro do território de Konoha. E mesmo com tudo isso, Hiruzen não quis impedi-lo. Orochimaru escapou e com ele todo o conhecimento e recursos que ele usaria futuramente para criar a sua própria vila, atacar Konoha e trazer ameaça a todo mundo ninja com suas técnicas proibidas. Possivelmente, em algum momento, Hiruzen chegou a pensar em Orochimaru como o quarto Hokage, já que ele diz que o motivo de ter fechado os olhos para os problemas que Orochimaru apresentava desde cedo era o seu talento, que aparecia uma vez em décadas. Mas pelo menos Hiruzen descartou essa ideia. Porém, ainda teve risco real disso acontecer, já que quem tinha a palavra final era o senhor feudal do País do Fogo, e Danzo pediu a nomeação de Orochimaru para o cargo. Ou seja, pela negligência do Hiruzen, havia um movimento interno dentro da Folha que via em Orochimaru um possível líder da vila. Olha que absurdo. No final, ele acabou sendo morto pelas mãos do homem que deveria ter detido décadas atrás. Hiruzen não morre como um herói absoluto, por mais nobre que pareça seu sacrifício para proteger a vila. Morre como um homem que tentou consertar no fim o que poderia ter sido evitado no começo. Mas como o próprio Orochimaru disse, já era tarde demais. Por mais lendários ou respeitados que fossem, os Kages não estavam imunes a erros, e em muitos casos, suas falhas foram decisivas para as tragédias que moldaram todo o mundo ninja. Foram incompetentes por fraqueza, orgulho, omissão e ingenuidade. No final, percebemos que o peso do manto de Kage é bem mais do que apenas poder, é também responsabilidade, e muitos deles simplesmente não souberam lidar com isso. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado, então dá uma força aqui pro canal deixando o seu like e se inscrevendo, e se possível, hypando o vídeo. E para continuar trazendo esses conteúdos, eu preciso do seu apoio, então considere se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 5 e receba vários benefícios. Muito obrigado a todos que já fazem parte, especialmente ao Kengu02, Marcos Macedo e o Cebolinha Giota. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!